Qual é a sua dificuldade? Você é uma pessoa muito apegada à materialidade, egoísta? Então você vai receber um espírito que vai dar tudo para todo mundo, assim. Assim, você vai ter um preto velho, super bonzinho, que dá a roupa do corpo para o outro. Então você vai sentir constantemente na sua mente assim, o peso de, meu Deus, eu sou tão egoísta, eu tenho coisa, tem gente que não tem nada. É teu preto velho ali contigo o tempo todo, mandando mensagem, meu filho, se desfaz desses livros, se desfaz dessas roupas. Para que tu tem tanto? Tu vai morrer, tu vai ficar tudo aí. Então, a atividade mediúnica, ela trabalha em cima do teu erro, primeiramente. Em segundo lugar, ela vai trabalhar em cima do outro. Repara que o serviço é sempre para o próximo, sabe? E aí vamos finalmente para uma sessão de ayahuasca de Daime chegar nela. Mas antes de chegar nela, alguém tem alguma pergunta? Até aqui, eu fui muito enrolado, dei muita volta ao mundo, falei muito. Se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar aí. Está na hora das perguntas virem à tona, porque eu também quero trabalhar. Essa live foi um pedido, então já que foi um pedido, vamos responder. Vamos chegar também na sessão de Daime da ayahuasca, né? Oi! O Lô, tudo bem, Lô? Seja bem-vindo. Então, olha só, quando você chega numa sessão de Daime de ayahuasca, você pode ter certeza que ao definir voo, quando você define que você vai, os teus guias espirituais já sabem que você vai estar lá em determinado horário, em determinado momento, e vai ter uma programação para você estar lá. Gente, o acaso não existe. Não existe o acaso na espiritualidade. Tudo que acontece tem um porquê, tá? Assim, a gente tem que... É inocente a gente achar que foi por acaso que aconteceu aquilo. Não vai acontecer por acaso. Assim. Vai acontecer porque tem que acontecer. Assim. E o que tem que acontecer? Primeiramente, tem que ter um trabalho seu de purificação pessoal. Assim. Já vou responder você, Romulo. Você tem que se preparar, porque o primeiro trabalho do guia espiritual junto ao Santo Daime é de purificação, autopurificação. Assim. O que você vai purificar? Como é que você vai se purificar? Aí, né, tem gente que vai vomitar, tem gente que vai ao banheiro, tem gente que vai passar mal, tem gente que vai purgar. Recomendo que vocês voltem, quem tem muita dúvida nesse processo de limpeza, de peia, que volte no meu vídeo. Eu fiz um vídeo sobre isso, a peia e os processos de limpeza, porque dentro da peia e dos processos de limpeza está uma atuação mediúnica. Claro que é uma atuação mediúnica à distância, tá, gente? Assim, não é o espírito que está botando você para vomitar, não. Antes de continuar, deixa eu ver. Rômulo Brum, como você chegou até o Santo Daime? O que te levou a buscar a Sagrada Medicina? Bom, como eu cheguei até o Santo Daime? Assim, eu fazia parte de um grupo de estudos chamado Stella Filii, é um nome em latim chamado Filhos das Estrelas, que era um grupo de estudos de ocultismo, espiritualidade, esoterismo, bruxaria e umbanda, assim, uma coisa, um pacote, né? E aí um dos membros desse grupo de estudos, Esteban, meu amigo, um abraço para você, foi conhecer uma igreja de Santo Daime aqui no Rio de Janeiro, né? E aí quando ele voltou falando coisas maravilhosas, assim. Só que, para mim, aquilo era droga. E eu sempre fui meio santinho nesse aspecto. Por exemplo, eu nunca bebi, nunca fumei, nunca usei nada, assim. Jamais eu vou me enfiar lá para ficar bebendo negócio, ficar doidão, não vou mesmo, assim. Só que aí uma membra do grupo, chamada Cristiane, uma amiga minha, um beijo, mora na Alemanha, chiquérrima, e tem um grupo de Daime na Alemanha também, quem estiver aí na Europa, estiver procurando alguém, sério, Cristiane foi. E como Cristiane eu tinha muita... Eu acreditava, tinha muitos créditos com ela, assim, acreditava muito nela, assim, acreditava no sentido de acreditar e de gostar e ser uma pessoa que eu sei que é séria na espiritualidade. Quando ela voltou, ela falou, Vinícius, não é droga. Não é droga, você tem que ir lá. Não é. E aí, com ela falando, eu falei, então vamos lá. Eu fui. E aí cheguei na Igreja Jardim Praia da Beira-Mar, no Recreio dos Bandeirantes, ano de 2005, no dia 15 de outubro de 2005, dia do professor, e eu sou professor. E aí tive a minha primeira experiência com Santo Daime, e foi ótimo, assim, foi forte, aí eu falei, aqui que eu vou ficar. Respondi? Cadê? E o que te levou a buscar a Sagrada? Na verdade, eu não busquei, né? Gente, o que é isso que está aparecendo na tela? Enfim, sou eu que estou colocando isso não, tá, gente? Estou vendo um negócio cheio de imagem aqui. E aí,
o que me levou a buscar a Sagrada Medicina, na verdade, eu não busquei, não. Eu fui levado, assim, eu estava num momento de estudos e fui. Por isso que no caminho já vou sentindo a cigana, assim. Quando você... Se a sua guia espiritual... A gente tem um primeiro guia espiritual, né? Todo mundo tem um primeiro guia espiritual, um guia espiritual que fica mais próximo, mais perto. Que é o chefe da coroa, né? O chefe da coroa é o guia espiritual. Esse chefe da coroa, ele, se for a cigana, é ela que você vai sentir com mais força. Ah, Vinícius, como eu vou saber quem é o meu guia espiritual primeiro, assim, que fica mais perto de mim? Assim? Você vai saber porque ele vai se manter mais próximo a você do que todos os outros. É o que mais vai mediunizar, é o que mais você vai perceber perto. Assim. Esse é o chefe de falange, assim, é o chefe de coroa, né? Rodrigo Câmara, Vinícius, como você administra sua egrégora da bruxaria com o trabalho que você desenvolve hoje em dia? Você ainda cultua essa egrégora, mas é claro, a bruxaria é a grande deusa, é a grande mãe, é a rainha da floresta cultuada no Santo Daime. Eu não estou distante dela e nunca estive em nenhum momento. Assim. É claro que a coisa se processou, né? Na religião bruxaria, na doutrina bruxaria, a Wicca, né? Existem a comemoração, os sabás, né? Os grandes sabás, os 8 sabás e os esbás da lua, assim. Isso eu faço de um jeito muito diferenciado hoje em dia. Já não faço da forma como eu fiz um dia, né? Mas eu não me eu recebo hinos da deusa sobre bruxaria, sobre sabá, sobre lua. Sou muito conectado a isso, assim. A minha espiritualidade passa muito por essa. Meu sobrenome Car é celta, não tem como eu desconectar disso, assim. Faço parte, assim. Mas isso é só uma parte de mim, né? Tem outras que me compõem, assim, a Umbanda. Não tem como também. Olha meu outro sobrenome, Padilha, vem de Maria Padilha, pombagira que me acompanha desde criança. Assim. Então, tem coisas que, quando vem marcado no nome, você já olha e desconfia, porque tem coisa aí. Leonardo, Vinícius, tenho processos no Daime e no dia a dia que me fazem sentir tudo que já acabou. Isso está ligado à transição ou processos meus? Olha, quando o trabalho espiritual finda, a tendência é que você vá baixando a sua energia de novo até voltar ao seu padrão de normalidade. Não é o ideal que você saia de um trabalho de Santo Daime e dias depois continue se tremendo, sentindo tudo que você estava sentindo lá dentro. Assim. Isso não é o ideal, isso não pode acontecer. Né? Caso isso aconteça, tem algumas coisas aí que você precisa rever. Você precisa rever a quantidade de daime que você está tomando. Não é todo mundo que toma a mesma quantidade. Né? Tem gente que tem que tomar menos, porque tem gente que é mais sensível, tem gente que não sabe se fechar, tem gente que tem uma dificuldade extrema de controlar o processo mediúnico. Então, essas pessoas têm que tomar menos ayahuasca, gente. Não adianta você se achar, eu sou bom, eu vou tomar, vou encher a cara. Não, não. Não, porque você não vai, assim. Então, tem que tomar menos. Isso é a primeira coisa, assim. Segunda, você está encerrando bem o seu trabalho? Como é o lugar que você frequenta tem um processo de encerramento corretamente? Tem rezas e orações para fechar o trabalho? Tem comando para isso? Assim? Quando acaba o trabalho, você vai fazer o quê? O que vocês fazem? O que a coisa vira, se transforma e vai para que ponto? Assim? O que você vai fazer quando termina o trabalho? Você vai direto para casa? Sabe? Então, você tem que ter um cuidado com você mesmo quando a coisa se finda, assim. Não dá para você terminar o trabalho e beber, ir para um bar, ir para um botequim, ir para o cinema. Não, você não vai fazer isso, né? Você vai para casa, você vai tomar um banho, você vai tomar uma sopa, você vai se aquietar, sabe? Assim, você precisa respeitar o seu aparelho físico, porque o seu aparelho espiritual, o teu campo espiritual, ele acabou de ingerir algo que te deixou muito potente, assim. Então, você tem que... A coisa... existe uma decantação de coisas, assim. E aí, outra coisa que pode acontecer também é o local onde você está, né? Tem locais, assim, físicos, geográficos, que sofrem mais com a transição planetária, que vão se abrir mais para determinadas coisas, né? Não é à toa, existe, de fato, assim, lugares que são mais pesados e lugares que são mais leves, assim. Você tem que ter cuidado no lugar onde você está. Isso aí é uma regra clara para o final de trabalho.